Em um cantinho esquecido pelo tempo, onde o sol teimava em brilhar sobre a terra batida, vivia um menino chamado Léo. Seus pés descalços conheciam cada pedra e cada grão de areia daquele lugar. Seus olhos, grandes e curiosos, carregavam o peso de um sonho que parecia distante demais para ser alcançado. Todos os dias, Léo via outras crianças passarem. Elas caminhavam em grupo, rindo alto, com suas mochilas coloridas e sapatos novos que faziam um barulho engraçado no chão. Para Léo, aquele som era a melodia da esperança, uma música que ele só podia ouvir de longe. Ele se escondia atrás de uma cerca de madeira velha, o coração apertado, observando os uniformes limpos, os cabelos penteados e, acima de tudo, a promessa de um mundo novo que cada mochila guardava. Ele se perguntava que histórias aqueles livros contavam, que segredos os lápis coloridos revelavam no papel. Seu mundo, no entanto, era feito de silêncio e de poeira. Sua casa, um pequeno abrigo de barro, parecia suspirar junto com ele a cada rajada de vento. A mãe de Léo, Ana, era uma mulher de mãos calejadas e coração gigante. O cansaço marcava seu rosto, mas seus olhos ainda brilhavam com um amor imenso pelo filho. Ela passava os dias lutando contra a escassez, tentando multiplicar o pouco que tinham. No rio, enquanto lavava as roupas já gastas, suas lágrimas se misturavam com a água. Ela chorava em silêncio para que Léo não visse sua dor. Cada peça de roupa que ela torcia parecia carregar o peso de um futuro incerto. Na cozinha improvisada, com um fogão a lenha que soltava mais fumaça do que calor, ela preparava a única refeição do dia. O som da colher de pau batendo na panela velha era muitas vezes o único barulho que quebrava a quietude da casa. Ela olhava para o prato de Léo, tão simples, e seu coração se enchia de uma angústia silenciosa. Ela daria o mundo para ver seu filho na escola, para lhe dar a chave que abriria todas as portas. Mas a pobreza era um cadeado enferrujado que ela não conseguia quebrar. Léo entendia a tristeza no olhar da mãe, mesmo que nenhuma palavra fosse dita. Ele não queria ser mais um peso. Um dia, enquanto procurava algo que pudesse ter algum valor no lixo da vila, seus pequenos dedos encontraram um tesouro, um caderno velho, com as páginas amareladas e algumas folhas em branco. Seu coração disparou. Naquela mesma noite, sob a luz fraca de uma vela, ele abriu o caderno. O cheiro de papel antigo era como um perfume de um mundo novo. Ele fechou os olhos e sonhou. Sonhou com letras, números e histórias. Sonhou que estava em uma sala de aula, com amigos ao seu lado e um professor que sorria para ele. Determinado, Léo decidiu que, se não podia ir à escola, a escola viria até ele. Ele transformou seu pequeno canto da casa em uma sala de aula particular. Com um pedaço de carvão, desenhava letras em um grande pedaço de papelão que encontrou, imitando um quadro negro. Ele havia achado também um cotoquinho de lápis, tão pequeno que mal conseguia segurar entre os dedos. Mas para ele era a ferramenta mais poderosa do mundo. Ele passava horas tentando decifrar as palavras de jornais velhos que o vento trazia, soletrando sílabas, juntando letras, com uma concentração que desafiava sua idade. O som do vento lá fora, o canto distante dos pássaros, os passos da sua mãe na terra. Tudo se tornava a trilha sonora de sua jornada solitária. Ele falava sozinho, como se fosse o professor e o aluno ao mesmo tempo. Sua vozinha ecoava no silêncio da casa de barro. Sua mãe o observava de longe, o coração dividido entre o orgulho e a dor. Via a chama da inteligência e da vontade brilhando nos olhos do filho, uma chama que ela temia que a dura realidade pudesse apagar. Ela via o esforço dele para aprender, para construir um futuro com os poucos recursos que tinha. Era uma cena linda e ao mesmo tempo de cortar o coração. Ele merecia tanto mais. Léo não se importava com as roupas rasgadas ou com o rosto sujo.
Em seu mundo de imaginação, ele era um explorador, descobrindo continentes de conhecimento em cada página amarelada. Cada letra que ele conseguia escrever era uma vitória. Cada palavra que aprendia a ler era uma medalha que ele pendurava com orgulho em seu peito invisível. Ele estava construindo seu próprio castelo, tijolo por tijolo, com a argamassa da esperança e a força de um sonho. Um dia, enquanto Léo estava concentrado em seu quadro de papelão, tentando desenhar o mapa de um país que ele só tinha visto em um pedaço de revista, uma sombra apareceu na porta. Era um homem mais velho, de olhar gentil, que observava a cena com uma curiosidade silenciosa. Ele tinha visto a determinação do menino por dias, passando por ali em seu caminho. O homem era o professor da escola da vila. Ele se aproximou devagar, sem querer assustar o pequeno estudioso. Léo levantou os olhos, um pouco assustado. O professor sorriu e apontou para o papelão. "Você gosta de estudar, não é?" Ele perguntou com uma voz calma. Léo apenas balançou a cabeça, tímido, segurando com força seu precioso pedaço de lápis. O professor olhou para as letras tortas, para os desenhos, para o caderno velho sobre a caixa de madeira que servia de mesa. Ele não viu pobreza. Ele viu uma sede de aprender tão grande quanto o oceano. O professor se ajoelhou para ficar da altura de Léo, e seus olhos se encheram de uma emoção genuína. Ele viu ali não apenas uma criança pobre, mas um futuro brilhante lutando para nascer. Naquele instante, uma nova porta, uma porta real, começou a se abrir. O encontro inesperado acendeu uma pequena chama, um brilho de esperança que prometia mudar para sempre o destino daquele pequeno sonhador. O que aconteceria a seguir? O sonho de Léo finalmente poderia se tornar realidade. A jornada estava apenas começando. Com o caderno velho ainda em mãos, ele olhava para o horizonte, onde seus sonhos pareciam dançar com o sol poente. A realidade, no entanto, era um quarto pequeno, onde sua mãe, enfraquecida pela doença, repousava. Cada dia era uma batalha silenciosa. Ele a cuidava com um carinho que desmentia sua pouca idade, dando-lhe água, ajeitando seu travesseiro, contando histórias inventadas para arrancar um sorriso cansado de seus lábios. O peso do mundo estava em seus pequenos ombros, mas ele não fraquejava. Quando a noite caía e sua mãe adormecia, ele acendia uma pequena vela. À luz trêmula, o caderno se abria. As letras, que para outros eram simples símbolos, para ele eram portais para um universo desconhecido. Ele tentava, com toda a sua força, decifrá-las. Rabiscava formas tortas, tentando imitar o que via em pedaços de jornais velhos. Sussurrava as palavras que ouvia dos outros, na esperança de que, por repetição, elas fizessem sentido. Seu corpo pedia descanso, mas sua alma ansiava por conhecimento. Pela manhã, a cena se repetia. Da janela de sua casa humilde, ele via um rio de crianças uniformizadas, rindo e correndo em direção à escola. Cada mochila colorida, cada caderno novo, era uma pontada de desejo em seu coração. Ele não sentia inveja, apenas uma profunda vontade de pertencer àquele mundo. Ele queria aprender, queria saber o que havia naquelas páginas que pareciam guardar todos os segredos do universo. Era um espectador de um sonho que parecia inalcançável. Um dia, enquanto ele se esforçava para ler sob a sombra de uma árvore, uma mulher se aproximou. Era uma professora da escola do bairro. Ela o observava há alguns dias, com o coração apertado pela determinação daquele pequeno garoto. Sua curiosidade se transformou em compaixão. Ela se sentou ao lado dele com um sorriso gentil e perguntou sobre o caderno. A sinceridade em seus olhos e a paixão em sua voz quebraram qualquer barreira. Comovida, a professora foi até sua casa, conversou com a mãe, ouviu a história de luta e sacrifício. Viu a pobreza, mas também viu um amor imenso e uma força inabalável. Naquele momento, ela não era mais apenas uma educadora, era um anjo da guarda.
Ela prometeu que faria o que estivesse ao seu alcance. A esperança, que andava tão tímida, finalmente entrou pela porta da frente daquela casa. No dia seguinte ela voltou. Trazia consigo tesouros, uma pilha de livros e cadernos usados, cujas páginas já haviam contado outras histórias, mas que agora ganhavam um novo propósito. Uma mochila simples, mas que para ele parecia o bem mais valioso do mundo, e um par de sandálias, para que seus pés não sentissem mais as pedras do caminho. Os olhos do menino se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma gratidão que mal cabia em seu peito. Ele abraçou a mãe, um abraço que dizia: "Nós conseguimos." O primeiro dia de aula foi um misto de medo e êxtase. Ele era diferente. Suas roupas eram simples, suas mãos calejadas. Mas a vontade de aprender era maior que qualquer vergonha. Aos poucos, as letras deixaram de ser rabiscos e se transformaram em palavras, as palavras em frases e as frases em histórias. Ele começou a ler, a escrever, a entender o mundo de uma forma nova. Um sorriso, antes raro, agora brotava com frequência em seu rosto. Nas aulas, ele participava com um entusiasmo contagiante. Cada pergunta da professora era uma oportunidade, cada resposta certa, uma vitória. Sua mãe, ainda em recuperação, o observava de longe. As lágrimas que agora corriam por seu rosto eram de pura alegria, de orgulho. Ver o filho realizando o sonho que ela tanto desejou para ele era o seu melhor remédio. A semente da educação, plantada em terra fértil, começava a florescer. O tempo passou, como um rio que segue seu curso. As dificuldades não desapareceram de uma hora para outra, mas a educação se tornou sua armadura, seu guia. Cada livro lido era um degrau a mais na escada de seus sonhos. Nunca deixe que a falta de recursos apague o brilho dos seus sonhos, porque quando há vontade e fé, o impossível se torna caminho. Anos mais tarde, um homem retorna àquela mesma rua, àquela mesma casa simples. Ele não é mais um menino com um caderno velho, mas um homem formado, com um diploma nas mãos e o mesmo brilho de gratidão no olhar. Ele abre a porta e encontra sua mãe, agora com os cabelos brancos, mas com o sorriso de sempre. Ele a abraça, um abraço longo que une o passado de luta e o presente de vitória. Naquele abraço, todas as noites mal dormidas, todas as dificuldades e todos os sacrifícios fizeram sentido. O sonho se tornou realidade. Se essa história te tocou, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. Sua interação ajuda a espalhar mais histórias como essa.